Olá, somos Lagoinha TV e é sempre uma honra chegar aí dentro da sua casa através dessa telinha. Somos a Igreja Batista da Lagoinha aqui na Nova Marabá e eu sou a pastora Regina Souza e é sempre bom trazer as boas novas aqui para você. Fica com a gente, me dá uns minutinhos aí do seu tempo, aproveita e vai chamando os vizinhos, vai passando aquela mensagem para os seus parentes, que o programa está começando agora e nós temos muita coisa boa para compartilhar nesse tempo. Inclusive, eu estou aqui com esse momento de bate-papo com esses homens aqui de Deus, onde a gente vai conversar muita coisa boa aí nesse tempo. Então, fica com a gente, eu vou deixar eles se apresentarem um pouquinho. Vou começar aqui pelo Vinícius. Meu nome é Vinícius, sou casado faz 10 anos com a minha esposa, a Paula. Nós fazemos parte aqui da igreja, somos do Ministério Bem Casados. E eu tenho 2 filhos, o Rafael, de 4 anos, e o Lucas, de 1 ano. Boa noite, eu sou Bruno Barreto, também sou Lagoinha, Nova Marabá, sou casado com a Iandra, tenho 2 filhos, um de 11 e um de 5, 17 anos de relacionamento, e nós estamos aqui servindo na Lagoinha Nova Marabá, no diaconato, no Ministério de Homens também, na liderança do Ministério de Homens. E fora, eu sou engenheiro da Infraero e professor da graduação também. Sejam muito bem-vindos, Vocês estão mais do que em casa, Vamos ficar à vontade. É interessante que a gente sempre tem assunto aqui para mulher, para criança, e é difícil ter assunto para homens, Mas aí a gente está vendo que está chegando os dias dos pais, e a gente vai falar um pouquinho aqui sobre paternidade e sobre o papel do homem em si. A paternidade é um dom de Deus, que é o dom de gerar filhos à imagem e semelhança dele. É uma missão de excelência que requer esforço e determinação. Eu acho lindo que fala que é um dom de Deus, que tem uma missão por excelência, que é gerar filhos à imagem de Deus. E aí eu queria começar o nosso bate-papo por essa linha que fala que é o papel de gerar filhos à imagem de Deus. Porque o que a gente vê na sociedade de hoje, eu não sei se vocês concordam comigo, há uma distorção, há uma disfunção ali dos valores, da função do homem, da função da mulher. Por muito tempo, achou que o papel de gerar, além de gerar a criança ali no ventre, mas de gerar toda a criação, era da mulher, porque a mulher que fica dentro de casa, o homem sai para trabalhar, então a mulher que tem que dar conta das crianças, a mulher que tem que dar conta da educação das crianças, a mulher que tem essa responsabilidade. E a gente sabe que isso, tem vários estudos aí científicos, o quanto isso gerou problemas nas crianças. E a gente vê até hoje, que tipo de filhos tem sido gerado, porque a responsabilidade de educar, a responsabilidade de criar e a responsabilidade de gerar filhos à imagem de Deus não compete só à mulher, mas compete ao homem também. Vocês concordam? O que vocês gostariam de falar um pouquinho sobre paternidade? Pode ficar à vontade, pode começar, Vinícius. Bem, eu sempre me basei, eu sempre tive vontade de ser pai, na verdade, embora colocar o princípio aqui. Eu sempre tive vontade de ser pai. E para isso, a gente precisa ter o quê, primeiramente? Ter um exemplo. Eu não tive esse exemplo em casa. Meus pais, eles se divorciaram, minha mãe criou eu, mais meus 2 irmãos, praticamente sozinha. Não tive essa referência de pai.
E eu fui buscar essa referência no meu avô. É o meu avô que me levou para a igreja, meu avô que me apresentou quem é o Pai maior, né, que é Deus. E através disso eu fui aprender o que é ser pai. E eu sempre tive essa referência. Eu tenho isso daí para mim, eu sempre coloco, eu sempre busco referências para que eu possa seguir, para que eu possa me guiar, me posicionar dentro do meu lar, dentro da minha casa. E essa referência eu tenho no meu avô. Não que meu pai não seja presente, meu pai não foi uma pessoa presente, é uma pessoa presente hoje, mas eu tive, assim, principalmente na minha infância, eu tive muitos problemas quanto a isso, porque na minha infância mesmo, quando eu era pequeno, meu pai não era presente. E isso daí eu levei comigo por um bom tempo, né? Mas graças a Deus, é através de Deus, né? Através do meu Pai maior, que é Deus, eu consegui superar todos esses problemas. E hoje eu procuro agir esse modelo que a Bíblia traz. Esse modelo de pai, de cuidador, de provedor, de sacerdote, eu procuro fazer isso em casa. E dessa forma que eu tento agir. Interessante, Vinícius, que você falando aí já é uma situação de superação, né? Como Deus, eu sempre digo assim, que todos nós temos pai, né? Porque a gente pode até não ter um pai aqui na Terra, mas a gente tem um pai todo-poderoso, né? E a sua história já é uma história de superação, porque você poderia se esconder nessa fragilidade que você teve quando pequeno e não ser um bom pai, que é o que a gente escuta. Ah, eu não sou um bom pai porque eu não tive pai. Ah, eu não sou um bom pai porque eu não tive referência. E a gente tem uma palavra diante da gente que nos ensina todas as coisas, que é a palavra de Deus, né? Eu vejo assim que a gente tem duas escolhas na nossa vida sempre. Se alimentar das nossas fragilidades e se esconder através delas, ou desejar ser transformado, porque assim, o que a gente vê é um versículo na boca do cristão: tudo é possível ao que crê. Não é assim? Tudo é possível ao que crê. Então, quando eu tenho determinada área da minha vida e eu me escondo debaixo de uma fragilidade, eu estou anulando esse versículo. Quer dizer que tudo é possível, mas não é possível ser transformado? Não é possível aprender? Né? Pode falar. Eu queria complementar um pouquinho também para dizer que os filhos, eles tendem, eles pegam os exemplos do pai e tendem a fazer com que isso daí se perpetue, né, na vida deles. E graças a Deus eu consegui quebrar, mas isso daí só é possível, eu acredito, né, por Deus. Se nós colocarmos as nossas dificuldades, tudo aquilo que a gente passou, toda aquela carga que nós tivemos na nossa infância, na nossa adolescência, né, e colocar na mão de Deus para poder quebrar. Eu acredito dessa forma. Então, se hoje eu superei, foi graças a Deus e também aos meus filhos, porque ser pai é um amor incondicional. Você só de olhar eles, não tem coisa melhor, não tem coisa melhor do que um abraço, do que um beijo de um filho, do que você chegar em casa, o filho falar: eu te amo, papai. Então, tudo isso daí vai nos alimentando e vai fazendo com que a gente se torne cada vez melhores pais. E o interessante, Vinícius, é exatamente isso. Você teve desejo de ter filho. E de, com certeza, não ser o pai que você não viu, mas ser um pai que você sempre desejou ter. Né, de ser diferente. Essa daí sempre foi minha meta, de ser sempre melhor do que o meu pai. Assim,
eu tive padrasto também, né? Em ser melhor do que eles, porque eu não tive boas referências. A melhor referência que eu tive foi meu avô. E eu coloquei ele como uma referência minha em tudo, assim. Como pai, como esposo. E hoje eu digo que ele foi como se fosse meu pai. Educou pelo exemplo, né? Isso. Dentro desse contexto aí que você falou, pastora, sobre gerar a imagem e semelhança de Deus dos nossos filhos, eu acredito assim, há uma máxima no mundo que fala que a melhor educação é o exemplo. Então nós trazemos para nossos filhos uma carga genética que vai contar muito, né, no comportamento dele, em quem ele vai se transformar no futuro, mas eu tenho que vir com o exemplo, com a minha educação, com aquilo que eu chamo de formação, que eu vou aplicar dentro de casa. Você vê, né, o exemplo da palavra de Deus, que o próprio Jesus, a palavra diz que ele crescia em graça e em conhecimento diante de Deus e dos homens. Então Deus estabeleceu um caráter nele, que era o do próprio Deus, que a palavra nos fala disso em vários momentos, mas ele teve que passar por um processo de ser educado no conhecimento, de crescer no conhecimento, de crescer na graça. E isso ele aprendeu aonde? Em casa, com o seu pai, que Deus, o próprio Deus estabeleceu, José, com a sua família. Então eu acredito que a educação pelo exemplo, sim, ela continua sendo a melhor. É muito bonita essa história do Vinícius, de uma superação, né? Eu acredito que é muito mais fácil a gente a gente seguir um exemplo que nós tivemos, mas isso não pode ser uma máxima dentro do lar. Não pode ser. Eu tenho que procurar corrigir os pontos que eu entendo que foram falhos, porque eu agora tenho uma responsabilidade com uma vida e com uma família que hoje eu estou cuidando e que mais adiante vai ser formada também, que é a família que meus filhos virão a formar. É minha responsabilidade também. E interessante é assim, que você falou algo assim, que o filho ele herda algo genético, né? E as características genéticas, elas fazem parte da personalidade dessa criança. Então, e a ciência comprova isso. Quando Jesus entra, quando algo da transformação da palavra de Deus entra, trabalha nessas características. E a importância do pai, né? De estar conversando, de estar dando exemplo, e às vezes falar, olha filho, eu era assim, eu herdei isso do teu avô, que herdou isso de não sei quem, mas isso é uma coisa ruim. A gente tem que tirar da nossa vida, né? Ter essa consciência, né? Antes da gente pular de assunto, quer falar alguma coisa? Pode falar. Isso, pastora, que você falou, seriam maldições hereditárias, né? Deus pode quebrar. Exatamente. Deus já liberou tudo que a gente precisa na cruz, é só a gente tomar posse, né? Bruno, se tu fosse dar um conceito, né, você já falou um pouco, o que é ser pai? Eu acredito, ser pai não é fazer filho. Eu acho que isso é muito claro para todo mundo. Existem aqueles que fazem, mas não cumprem o papel. Ser pai é um papel. Você tem um papel você tem uma responsabilidade com o ser humano e é uma responsabilidade com a sociedade também. Porque você vai entregar alguém para uma sociedade, você vai entregar alguém para uma nova família, você vai perpetuar aquilo que você tem que entender como correto. Passar muitas vezes por cima do histórico familiar que você teve, passar muitas vezes por cima da genética mesmo, do comportamento, a parte comportamental, e buscar melhoria para entregar alguém para ser exemplo também, dando exemplo. Porque eu sempre penso, ser pai, eu não penso hoje apenas. Hoje é o meu papel, que eu estou cumprindo o meu papel como pai,
no dia a dia, na educação e no exemplo aos meus filhos, mas sempre pensando adiante. Eu tenho uma responsabilidade em casa e uma responsabilidade com a sociedade também, com as próximas gerações e as próximas famílias que serão formadas. E assim, na opinião de vocês, antes da pessoa entender o que é ser pai, né, ele precisa entender o que é ser homem também, né? Porque assim, a criança está tudo sendo gerado ali nela, ela está vendo ali, ela precisa começar a entender através ali do pai o que é ser homem. Não é só pegar a criança para jogar bola, né? Tem toda uma função ali que precisa estar muito bem definida, ainda mais nos dias de hoje, né? Nos dias de hoje, que qualquer um chega e fala assim, olha, eu sou teu pai, eu vou te registrar, né? Vocês têm alguma coisa para falar sobre isso? Eu concordo que, primeiro, nós temos que entender o que é ser homem. Nós temos falado muito sobre isso, né, Vinícius? Dentro do Ministério de Homens, o Senhor tem trazido isso ao nosso coração para que a gente possa trabalhar esse caráter no homem, dentro da igreja, e eu acredito que isso se expande para a sociedade. Não há exemplo melhor do que o que a gente aprende na igreja. Então, ser homem é inspirar confiança. Nós temos um lar a ser cuidado e eu preciso ter a posição que a minha esposa espera de mim, que os meus filhos esperam de mim. Não é ser perfeito, porque se eu tento passar uma imagem de perfeição, quando meus filhos começarem a compreender melhor como funciona o mundo e como é o lar deles, eles vão se decepcionar. E aí começam as intrigas, os problemas dentro de casa, que é a famosa fase da adolescência, né? Mas é inspirar, é alguém que gera confiança na esposa, de que você é homem, que você cumpre o seu papel, que você faz o que é a sua parte, que é devida como homem e como pai dentro de casa, e inspirar essa mesma confiança nos filhos. Nós temos tido muitas questões com relação ao ser homem dentro de casa nessa nossa geração, de 40 anos para baixo. As mulheres têm tido dificuldades para lidar com os homens, pelo fato dos homens não estarem compreendendo o seu papel de inspirador. Não é aquele papel do cara que chega em casa, eu mando aqui, eu que coloco comida aqui, tem que fazer isso e eu vou fazer aquilo. Não, é parceiro, é parceria dentro de casa. Existe uma máxima nova, inclusive, que o mundo tem colocado, eu concordo com ela. Tem gente que diz assim, ele é pai e ele ajuda. Não, ele não é pai, ele não ajuda. Quem ajuda é tio, quem ajuda é amigo. O pai tem responsabilidade compartilhada. E o homem precisa compreender isso. Porque se ele não compreender isso, ele não vai gerar o exemplo que os filhos dele precisam para carregar para as próximas gerações, e ele não vai gerar confiança para um lar estável, na esposa dele também. Interessante, Bruno, que eu já cuidei de pessoas, uma época eu era líder de jovem, e uma jovem falou algo interessante para mim, que ela disse assim, com 18 anos, que ela não queria, ela já estava decidida que ela não queria casar. Eu vou casar para quê? A vida toda dentro de casa, eu só vejo minha mãe trabalhando, meu pai não é companheiro, não faz nada. É um bom pai, mas não faz nada dentro de casa. Aí eu vou casar para viver nessa luta. Assim, como uma coisa vai puxando a outra e vai tentando invalidar a família, né? Invalidar o que é um casamento, não é assim? Porque para formar uma família tem que casar. Então, o que foi gerado ali naquela jovem, desde criança, é que ela não queria ter um homem, porque ela só ia trabalhar, e ter filho, e o homem não ia ajudar, ia só trabalhar, botar dinheiro dentro de casa. Então, assim, quando o homem não, ele sai da sua função
como é que uma coisa vai puxando a outra, né? Aí vai invalidando a família, invalidando o casamento. Jovens aí não querem casar, porque pensam assim, casamento é muito trabalho. E aí ficam com aquela carência, quer se relacionar, mas fica todo o tempo trazendo a imagem da casa ali, que eles cresceram, que eles viveram. E cada família é uma história, e a gente tem que construir essa história. Né? Pode falar, Vinícius. Pois bem, essa construção eu tive que fazer também do zero, né? Como eu falei aqui, eu não tive bons exemplos em casa. Então, eu tive que reconstruir esses exemplos. Antigamente, né, eu vejo que o meu pai errou muito também pelo exemplo do meu avô. Meu avô era uma pessoa muito difícil. Ele tinha muita dificuldade de demonstrar o amor dele pelos filhos. E isso daí foi um trauma, provavelmente, que meu pai carregou. E isso daí foi se perpetuando, que eu tive que reconstruir, que eu tive que quebrar essa barreira para fazer uma nova história na minha família. Hoje, eu tenho meus filhos, o tempo todo, quando eu chego em casa, eu dou um beijo no menor, eu dou um beijo no maior, eu falo para eles o tempo todo que eu os amo, eu abraço, eu brinco com eles, e isso daí não me tira a responsabilidade também de ensinar, de educar. Não é só, o pai não é só o oba-oba, não é só a brincadeira, não. Senta aqui, bora aprender a fazer a tarefinha, bora comer, eu ajudo a alimentação deles também. Se eles fazem alguma coisa errada, eu já coloquei, desde os 2 anos de idade, eu coloco o meu filho de castigo quando ele faz alguma coisa errada. Eu falo não para ele, às vezes ele dá uma birrazinha, faz alguma confusãozinha e tudo mais, mas isso aí faz parte, a gente tem que aprender a falar não, mesmo que ele chore, é não e pronto, acabou. O pequeno tem 1 ano e 5 meses, há pouco tempo eu já coloquei ele de castigo pela primeira vez. Ele deu um tapa no meu rosto, falei que não era para fazer aquilo, coloquei ele de castigo e ele entendeu muito bem que o que ele fez errado. E tudo isso daí a gente vai ensinando, a gente vai educando. E em todo momento, os meus filhos, eles têm um carinho tão grande por mim, tão grande, que sempre que eu saio, eles vêm, me abraçam, me dão um beijo. Sempre que eu chego, eles vêm, me abraçam, me dão um beijo. E isso daí já virou rotina. E mesmo que a gente ensine, que a gente eduque, a gente admoeste eles, né, mas a gente não pode deixar o carinho de lado. Eu acho interessante, você tocou em algo fundamental. Nós passamos agora do básico, né, do alicerce, para vir para uma segunda parte que é importantíssima. Eu tenho um exemplo. Nós fomos agora participar da inauguração da Lagoinha de Canaã, dos Carajás, viu? Aí o pessoal de Canaã já tem lá na rua Piracanjuba, no Jardim América. Então, nós fomos lá na sexta, voltamos no sábado, voltamos no domingo. E aí minha esposa falou que o meu filho pequeno de 5 anos, no momento de comer, na hora do almoço, ela sentiu que ele não estava bem, e ele tampou o rosto e saiu. E ela falou: "O que foi, meu filho?" E ele estava chorando, que ele disse assim: "Eu gosto da minha família toda junta. O papai não está aqui." Então, isso é gratificante. É claro que isso nos impulsiona, mas ainda que esse tipo de coisa não aconteça, não exime a gente de ter responsabilidade de pai. Eles me amam, eu os amo, eu digo a eles que eu amo, mas eu imponho limites também, que é o que o Vinícius acabou de dizer. Tem que existir limites. Nós temos confundido, essa nossa geração, tanto de pais quanto de mães, tem confundido o seu papel também na criação do filho, desde quando nós sonhamos com os nossos filhos. O Vinícius falou que sonhou, eu também sonhava de ser pai,
Quando minha esposa engravidou do primeiro filho, aquilo foi algo excelente. Nós comemoramos, fizemos festa. Só que a partir Nós daquilo, também. eu imagino, é algo característico da nossa geração, principalmente. Não que os nossos pais e avós não amavam seus filhos. Mas, e às vezes o Senhor tem me levado a entender que para não fazer confusão de amor, entre o amor e a imposição de limites necessária. Então, nós sonhamos tanto nos nossos filhos que desde a concepção nós já queremos saber se é menino, se é menina, já queremos comprar um enxoval, a gente faz aquele... a gente prepara todo o quarto, a família toda, e é festa para cá, festa para lá. Isso tudo demonstra amor. A criança já começa a ser amada desde aí. Só que às vezes nós acabamos confundindo e excedendo o necessário. A gente coloca na porta do quarto da criança assim: este aqui é o rei, né? O príncipe está chegando. E aquilo já está passando uma mensagem aos pais. Já está dizendo assim: é ele que vai mandar. Então, é algo que os pais têm que observar para não permitir que esse amor que a gente tem pelos filhos, que são tão esperados, que não nos deixe refém da vontade deles. Que a gente entenda que o pai e a mãe têm o seu papel dentro da criação. É o pai e a mãe que impõem limite, eles é que mandam dentro de casa. Eles é que sabem o que é melhor para o filho, e não o filho. Eu tenho outro exemplo que o Senhor falou muito comigo, falou muito com a minha família, algo que me fez dar uma guinada na minha vida com relação à criação dos meus filhos, foi quando a gente saiu no carro e o meu menor, a gente coloca sempre uma música, meu menor falou: eu não quero essa música, eu quero aquela. Na hora o Espírito Santo falou conosco: não pode. Ele é só uma criança, vocês é que tem vocês, é o dever de vocês guiá-los ao que é melhor. Ele não sabe o que é melhor. Então imponha limites. E eu disse para ele naquele momento: não, você vai ouvir o que nós estamos ouvindo. Porque senão o filho começa, você só assiste o que o filho quer assistir, você só ouve o que o filho quer ouvir, você só compra o que o filho quer comer, você só vai onde o filho quer ir. O filho só estuda na escola que ele quer. E esse é papel dos pais, escolher e guiar o filho pelo melhor caminho. Então é algo que foi colocado, que Deus falou muito forte no nosso coração, que nos deu essa guinada de 360 graus dentro da criação dos nossos filhos. E sabe o que é interessante? Que esses limites, eles não fizeram nossos filhos parar de nos amar. Eu acredito que eles até amam mais do que amavam antes. E quando eles tiverem maturidade para compreender o que a gente estava fazendo nesse momento, eles vão nos usar como exemplo para os seus filhos. E esse amor vai ser ainda mais fortalecido. Porque mesmo naquilo que nós entendemos como excesso dos nossos pais, na nossa infância, hoje na maturidade, e a gente vivendo aquilo que eles viveram conosco, nós compreendemos que era necessário. O que era, como a palavra de Deus ensina, nem sempre a gente compreende que a educação que Deus, que nos trata como pai, nos educava, a gente não entende aquilo como bom naquele momento. E Deus é o nosso maior exemplo. A palavra diz que ele nos trata como filhos. E o pai corrige o filho a quem ama. Ele orienta o filho. Outra coisa também que eu queria colocar aqui, que mesmo crianças bem pequenas, eles são muito espertos, eles entendem tudo. Se você explicar o porquê está fazendo, eles entendem. Verdade. Antes da gente continuar esse bloco, eu vou dar um intervalinho, eu vou chamar aí o VT. Fica com a gente volta já já no segundo bloco, porque esse bate-papo está muito interessante.